Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre integrais impróprias. Então, nós já estamos chegando ao final do nosso semestre e esse é o nosso último conteúdo. Então, nós precisamos fechar alguns tipos de integrais que aparecem desse formato, gente. Ó. Eu tenho integral de uma função f de x dx, mas pode aparecer um limite superior que vai para o mais infinito, né, que aparece um mais infinito. Pode aparecer um limite inferior com menos infinito. E também eu posso ter uma integral que ela vai de A até B, só que a função f de x ela não vai ser limitada, ela não é limitada nesse intervalo AB. Ela pode ser ilimitada em A, em B ou em algum ponto no intervalo AB. Então, nesse caso, f não ser limitada, gente, significa que o limite de f vai para o mais ou vai para o menos infinito nesses pontos. Certo? Então, o mais importante que vocês têm que entender é que mais infinito e menos infinito, eles não são pontos, eles não são números, eles são tendências. Então, dessa forma, quando vocês virem um mais infinito, um menos infinito nos limites inferior ou superior de integral, significa que eu tenho uma tendência. Eu vou ter que transformar aquele mais ou menos infinito no limite, porque eu estou tentando calcular, né, essa integral no limite do domínio da f. Né? Eu tenho que usar o limite dessa tendência, do gráfico de f, quando eu estou indo para o mais infinito ou estou indo para o menos infinito. Então, entendam que não são números. Então, como é que poderia acontecer isso graficamente? Vou calcular uma área infinita, professor? Tipo, a ideia é justamente essa. O que vai acontecer? Eu tenho a situação de, por exemplo, essa função f de x igual a 2x ao quadrado. Nessa situação, gente, eu sei que quando o meu x tende ao infinito, essa função ela vai para zero. Então, o que vai acontecer? Pegando o gráfico dela, vejam que ela vai para o infinito, ela vai tender a zero. E eu posso calcular efetivamente o gráfico de A até B dessa função. Só que eu gostaria de saber se eu fizer a tendência do meu x tender ao infinito, quanto valeria essa área. Porque pode acontecer, gente, de mesmo eu tendo o x, né, indo para o infinito, a área abaixo da curva de f, ela não ser infinita. Isso pode acontecer. Ela pode ser finita. Então, quando eu vou calcular integrais impróprias, eu vou estudar esse tipo de situação. Quando eu quero calcular uma área, eu quero saber se uma área vai ser finita ou infinita quando o meu x for para o mais infinito ou for para o menos infinito. Então, esse tipo de estudo é que é importante aqui nas integrais impróprias. E temos que lembrar também que em determinadas situações, a minha área, o meu x indo para o mais ou indo para o menos infinito, a área ela pode ser tanto infinita, né? A área vai tender também para o infinito, mas ela pode tender para um número, e aí eu teria a área como sendo um número finito. E outra coisa eu tenho que trabalhar sempre a perspectiva de que eu estou falando de área porque eu estou pensando numa função positiva, tá? E aí, quando eu tiver uma função negativa, posso até falar em área, mas aí eu tenho que mudar o sinal. Minha área tem que ser positiva. Então, eu posso pensar sempre nessa situação de área, mas temos que lembrar que quando eu tenho uma função negativa em determinado domínio, ela vai dar um valor
pode até ser uma área, mas ela vai estar com sinal negativo. Então, para calcular a área, a gente vai ter que inverter o sinal da integral. Então, olhem o que acontece. Eu mandar essa integral, né, o limite superior dessa integral aqui, ó, vejam, a é integral de f de 1 até n. Esse n, para mim, é esse seletor aqui que ele pode ir até 100. E o que acontece? À medida que eu aumento o valor de n, eu estou pegando uma área cada vez maior. Só que, em determinado momento, o valor da integral aumenta muito, muito pouco. Tanto que nem com duas casas decimais a gente nem vê mudança. Então, significa que eu teria a tendência de ter uma área finita, apesar de eu mandar o x para tender ao infinito. Tá certo? Então, isso nós vamos entender um pouquinho melhor na teoria. Então, gente, vejam que se eu tenho uma função contínua para todo x maior ou igual a a, como é que eu calculo a integral de a até o infinito de f de x dx? Lembrando que eu estou com uma função contínua para poder calcular a integral, né, ela ser uma função integrável, só que eu vou transformar essa integral num limite. Eu não sei o que é mais infinito, não é um número, então eu vou transformar no limite. Eu vou substituir o infinito por uma variável t e vou fazer o limite desse t tendendo a um infinito. E aí eu consigo calcular essa integral aqui com as técnicas de integração que nós aprendemos. E depois que eu terminar, eu vou ter uma função que depende de t. E aí, depois de eu calcular, eu aplico o limite. E é evidentemente que eu preciso que esse limite ele exista. Mas pode acontecer desse limite ser infinito também. Agora, também temos a situação de f contínua para todo x menor ou igual a b, e aí eu vou ter essa integral de menos infinito até b. E, novamente, eu calculo com limite. Eu vou, de novo, colocar uma variável t no lugar do menos infinito e vou fazer esse t ir para o menos infinito. Então, percebam, eu sempre vou ter que calcular essa integral primeiro e, na função resultante, eu vou ter que aplicar o limite do t tendendo a menos infinito. São dois cálculos diferentes para eu chegar a um resultado. E eu preciso que esse limite exista, né? Mas pode acontecer do limite também ser infinito. E se eu tiver os dois limites, professor, a integral de menos infinito até mais infinito de f de x, o que acontece? Acontece que a gente vai usar uma propriedade muito interessante da integral, é que se eu estou indo de menos infinito a mais infinito, eu estou integrando na reta toda. Então, eu vou escolher um ponto A no meio, pode ser um ponto A, inclusive, conveniente com os meus cálculos, e vou separar em duas integrais. Eu calcular a integral de menos infinito até A, mais a integral de a até mais infinito, de f de x dx. Eu separo, né, o a está na reta, então eu calculo primeiro a integral de menos infinito até a, de f de x dx, e somo de a até mais infinito de f de x dx. Essa daqui eu já sei, porque são as definições anteriores. Essa aqui vai ser um limite de t até a, essa aqui vai ser um limite de de A até U, com o U tendendo a mais infinito. E essa daqui de T até A, um limite de T indo para o menos infinito. Deixa eu escrever aqui para clarear para vocês. Então, eu vou ter o limite de T tendendo a menos infinito, e aí T até A de f de x dx, mais limite, aqui uma outra variável, né, para a gente não misturar, integral de A até U,
de f de x dx. E o u está indo para o mais infinito, combinando com as outras definições. Então, vocês lembram que eu falei, né? Eu posso ter o gráfico de uma função que é o x está indo para o mais infinito, mas eu posso ter que essa área ela vai ser finita, apesar da função se estender até o infinito. Então, nesse caso, quando isso acontecer, significa que a minha integral ela é convergente. As minhas integrais de a até mais infinito de f de x dx, ou integral de menos infinito até b de f, elas são ditas convergentes se, né, os limites são finitos. Limites finitos. Né, eles existem, são finitos. E divergente, a minha integral vai ser divergente se esse limite for não existir, né, não existe limite, ou são infinitos, que no caso também não existe, mas eu posso ter uma resposta, tenho uma resposta, para mais infinito, né? Geralmente você está calculando área, então vai para o mais infinito, se estiver no cálculo de área, vai para o mais infinito, e evidentemente que se der para o menos infinito, você pode entender como área, mas a função é negativa. Mas aí, se o limite não existir, ou ele for infinito, que é o mesmo caso, né? O que acontece? Eu tenho que a minha integral é divergente. Então, nós temos alguns exemplos, mas eu vou trabalhar os exemplos na nossa aula síncrona. Trabalhar com os exemplos, por enquanto eu vou trabalhar apenas a teoria aqui com vocês, explicando alguns conceitos. Agora, evidentemente que pode acontecer, gente, o outro caso, que foi justamente o caso onde a minha f ela não é limitada no intervalo AB. Em algum ponto ela vai ser ilimitada. E aí eu tenho essa integral, só que ela não é, como não é limitada, eu não vou conseguir aplicar minhas técnicas. Vai dar algum problema no meio do caminho, porque ela vai explodir. Eu não tenho as garantias da integral de Riemann, né, lá atrás, onde eu tinha a minha função contínua. Nesse caso, ela vai ser descontínua em algum ponto, porque ela está indo para o mais infinito ou para o menos infinito. Então, ela não pode ser resolvida, né, com as técnicas que nós conhecemos. Né? E isso, se isso acontecer, vamos admitir que o limite de f de x, quando x tende a b, vai para o mais ou para o menos infinito. Nesse caso, vamos pegar para o mais, né? Pode ser para o mais ou para o menos, tá? O que vai acontecer? O b é o limite superior. Então, já que ele está indo para o mais ou para o menos infinito, nós temos esse caso bem aqui, ó. Vamos admitir que eu estou aqui a e a função está indo para o mais infinito. Ela está explodindo em b, indo para o mais infinito. Nesse caso, eu vou ter que calcular, substituir por uma variável t, uma variável auxiliar. Só que esse t ele não vai agora nem para o mais nem para o menos, ele vai tender a b pela esquerda, que é o limite superior. Então, eu substituo essa integral pelo limite com t tendendo a b pela esquerda de integral de a até t, de f de x dx. Então, é muito parecido. Só que agora eu tenho que saber aonde é que a função está expandindo para o mais ou para o menos. E aí, se for o limite superior, eu vou ter que calcular o limite com ele tendendo pela esquerda. Agora, se for no a, se a função ela estiver indo para o mais ou para o menos infinito no limite inferior, a gente vai ter que calcular o limite com t tendendo a pela direita. E aí a gente substitui o a pelo t, e calcula a integral direitinho e depois calcula o limite com t tendendo a A pela direita, que é esse caso aqui. Então, lembrem que eu avisei que teria
que lembrar de limite no nosso curso. E aqui a gente tem claramente o cálculo de limites laterais. Então, o meu t vai tender a A pela direita, por valores maiores que A. Então, nesse caso, eu calculo a integral com essa variável auxiliar t, depois calculo o limite lateral de t tendendo a A pela direita. Então, professor, e se for um ponto no meio do intervalo? No meio do intervalo eu tenho um ponto em que a função explode. Aqui eu tenho A, eu tenho B, e aqui eu tenho um C e a função faz isso aqui. Como é que eu faço para calcular? É simples, gente, é a mesma estratégia. Eu vou separar essa função utilizando a minha propriedade de integral, A até C de f de x dx, mais integral de C até B f de x dx. E aí eu combino as duas estratégias que eu expliquei anteriormente. O meu t vai tender a ser pela direita nesse caso aqui, e o meu u vai tender a ser pela direita nesse caso aqui. E aí eu combino, calculo as integrais, aplico os limites e obtenho os valores. Então os exercícios vão ficar para as nossas lives semanais. Então agradeço a vocês a atenção, nos vemos nas nossas aulas síncronas. Muito obrigado.